Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Igreja, boa noite. Oh, glória a Deus, tem crente aí, gente, pelo amor de Deus, não me deixa sozinha. Oh, glória, aleluia. Agora sim, povo alegre, pode se assentar, fiquem à vontade, se assentem. Povo alegre, né? A gente é um povo alegre, povo feliz, povo mais feliz da face da terra. É esse povo que se chama crente, né? Coisa boa a gente poder estar junto, glorificando o nome do Senhor Jesus, adorando a Ele juntos, cantando, adorando. É muito bom, é bom demais, não é? Bom demais da conta. Hoje é quarta-feira, nosso culto fé. E a gente tem um lugarzinho para vir quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente quer estar aqui junto, na presença dEle, ouvindo a voz dEle. Hoje tem algo diferente aqui, né? Vocês perceberam que tem algo diferente? Alguém percebeu aí? Então se prepara que o Senhor vai te pegar. Vai falar com você, vai falar comigo. Ô glória! A gente está vivendo um novo tempo, né? Um tempo em que a cada dia é uma surpresa boa. A gente coloca a expectativa mesmo nele, do que ele vai fazer. Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. E ele não para, né? Ele está fazendo aqui, mas está fazendo lá na sua casa também. Está fazendo na sua vida, no seu coração, nos relacionamentos. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Assim nós caminhamos. E você sabia que o nosso Deus é santo? Amém? Nosso Deus é santo, todo poderoso. A gente canta, né? Santo, santo. A gente canta, a gente lê, a gente sabe que Ele é santo. A santidade é um dos atributos de Deus, mas quando a gente começa a estudar sobre a santidade de Deus, a gente se assusta. A gente fica impactado, impressionado com a santidade de Deus. Cada vez que Ele se revela a nós, a gente começa a entender um pouquinho mais da sua beleza, da sua grandeza, da sua santidade. E hoje nós vamos ler um pouquinho, falar um pouquinho sobre fogo. Mas para a gente falar sobre fogo, a gente tem que começar lá do início, né? Falando sobre a santidade de Deus. Nós vamos ler lá no livro de Levítico. Livro de Levítico 6, do 12 ao 13. Nós vamos ler essa passagem. Mas o livro de Levítico, ele fala sobre a santidade de Deus. Um Deus que é santo, que quer se relacionar com um homem que caiu, que é pecador. E Deus provê todas as coisas. Ele não para de pensar e de planejar. Na verdade, isso já estava planejado, né? Há muito tempo atrás. Desde muito tempo, o Senhor já preparou tudo. Preparou o Cordeiro, preparou Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele. Mas então, o livro de Levítico, a mensagem desse livro fala sobre a santificação. Fala sobre as ofertas. O livro de Levítico é lindo, é maravilhoso. Você começa a ler e você começa a entender um pouquinho mais sobre o Senhor. E a cada capítulo ele vai falando sobre as ofertas, sobre o pecado. E ali nós chegamos no capítulo 6, verso 12 e 13, vai dizer o seguinte. 12 e 13, vai dizer assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Glória a Deus por essa palavra ela queima no meu coração. E se você é crente, ela tem que queimar no seu coração também. Porque o Senhor nos fala que o fogo
somente no altar e não se apagará. São palavras do Senhor, essa palavra do Senhor, se é a palavra do Senhor, pode confiar que é verdadeira. A palavra do Senhor, ela é fiel. E aqui o Senhor vai nos falando, e eu questionando ao Senhor, e buscando ao Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu povo. E o Senhor me dá essa palavra, e é com muito temor, com muito choro, gemido, né, que eu trago essa palavra, porque nos traz um temor santo, de entendermos um pouco mais sobre o que Deus quer para nós. Então, na lei do holocausto dada por Deus ao sacerdote, o fogo do altar jamais deveria se apagar. Jamais. E ali nós podemos entender, estudando e entendendo. O que o fogo representa? O fogo representa a presença de Deus. Amém? Fogo representa a presença de Deus. Mas havia uma necessidade de expiação contínua pelo pecado. Porque um Deus que é santo, e existe o homem que pecou, que se afastou de Deus. Mas Deus quer buscar esse homem. E Ele está constantemente nos buscando. A palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Antes da gente se render, Ele nos amou. Ele nos amou no nosso pior momento. Quando ninguém nos queria. Quando ninguém nos desejava. Quando todos nos rejeitaram. Ele nos amou. Ele nos buscou e Ele preparou tudo para esse encontro, para esse grande encontro. Então o Deus que é santo, Ele prepara todas as coisas. E Ele vai lá e dá todas as leis cerimoniais a Moisés. Ele prepara os sacerdotes. Ele prepara todas as coisas com suas medidas, com riquezas de detalhes. Ele vai dando, a cada capítulo ali de Levíticos, Ele vai falando sobre as ofertas, sobre a importância das ofertas, sobre os holocaustos, sacrifício de animais, sobre as ofertas de farinha, tantas coisas que tem ali, tanta riqueza de detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Nada passa desapercebido. E Ele vai falando e dando essas ordenanças ali. E aí então, no capítulo 9, versículo 24, depois de tudo pronto, todas as coisas preparadas, o Senhor manda fogo do céu. Ele envia o fogo. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso era do sacerdote. Então eu e você temos essa responsabilidade de manter o fogo aceso. Mas naquela época, antes de Jesus, Deus tinha que levantar homens, né? Sacerdotes, para fazer a expiação, o sacrifício pelo pecado. Havia o pecado. E esse pecado precisava ser perdoado. Porque um Deus que é santo, que odeia o pecado, mas que ama o pecador. Então Ele quer se relacionar conosco. Ele quer nos encontrar. Mas Ele não tolera o pecado. Então Ele providenciou todas essas coisas. Então ali na lei cerimonial, que já foi abolida, aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios, tudo foi abolido. Mas a lei não foi abolida, né? A lei, os princípios de Deus não foram abolidos. O princípio de Deus, como o zelo pelas coisas santas, a purificação, a santidade, o arrependimento, o perdão, isso não foi abolido. Isso até hoje nós precisamos continuar fazendo, continua valendo até hoje, amém? Então o homem precisava de um sacerdote. E aí Deus então levanta o sacerdote, a família de Arão, seus filhos, como sacerdotes. E aí então havia o sacrifício e a pessoa era perdoada, né? Imagina, gente, quantos animais, imagina quantos holocaustos, quantas ofertas, porque cada pecado tinha que levar ali um animal para que houvesse então o sacrifício. Mas eu fiquei pensando e meditando nisso, no coração de Deus, com relação a isso. Não era isso que agradava a Deus. Isso foi necessário para que houvesse expiação, mas não era isso que agradava o coração de Deus. Deus fez toda a criação, os animais, todas as coisas, e a Bíblia diz, né, que toda criatura
Toda a terra, ela geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que toda a terra, todas as coisas, os animais, tudo que existe sofre pelo pecado do homem. E Deus não se agradava do sacrifício em si. Mas o que Ele queria, então, o objetivo de Deus era alcançar o homem. E ali havia então o sacerdote. Mas hoje, quem é o sacerdote? Hoje o nosso sacerdote é Jesus. Nós não precisamos mais dessas leis cerimoniais, desses sacrifícios, porque nós temos Jesus, que é o sumo sacerdote. Jesus, ele é o mediador da nova aliança, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado, ele foi morto, para que o sacrifício perfeito de Jesus cobrisse todo o pecado. Então hoje, todos os nossos pecados, eles foram levados ali na cruz do madeiro. Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós estamos dizendo: sim, eu aceito o sacrifício de Jesus e eu sou perdoado. Mas continuamente esse fogo precisa ficar acendendo no altar. Então hoje, com o sangue da nova aliança, com o mediador Jesus Cristo, eu tenho livre acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado e eu posso entrar. Eu não preciso mais de mediador nenhum. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de um santo, eu não preciso de uma pessoa para interceder por mim, embora a gente interceda uns pelos outros, mas isso não é necessário. Eu sozinha lá na minha casa, lá no meu quarto, lá no meu secreto, no hospital, numa prisão, onde quer que eu esteja, eu tenho livre acesso à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então eu passo a ser sacerdote, primeiro de mim e depois para com os outros. Então todos nós somos feitos sacerdotes através do sangue perfeito de Jesus, porque Ele entrou no Santo dos Santos. E todos nós que somos purificados com esse sangue, somos feitos sacerdotes, como está escrito lá em Apocalipse 1, do 5 ao 6. Lá em Apocalipse 1, vamos ler aqui. 1 Pedro também fala sobre isso, mas lá em Apocalipse 1, fala o seguinte: é bom a gente ler e conhecer mesmo a palavra do Senhor, para que naquela hora que o inimigo lançar um dardo de dúvida, lançar um pensamento maligno, a gente tem que ter a palavra na ponta da língua. Quando Satanás lançar uma dúvida na nossa salvação, a gente, opa, peraí, não está escrito isso. Aí a gente vai lá para Apocalipse 1, que diz assim, a partir do 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Assim seja. Amém. Com o sangue de Jesus, o sangue de um cordeiro perfeito, que foi Jesus, nós temos o livre acesso então agora à presença de Deus Pai. Então eu e você somos sacerdotes também. Ou seja, o que o sacerdote faz? O sacerdote, ele é responsável. O sacerdote, ele é aquela pessoa que é responsável para trazer a presença de Deus. As coisas espirituais se dão através do sacerdote. Eu tenho o livre acesso como sacerdote à presença de Deus. O sacerdote, ele entra na presença de Deus para fazer sacrifícios espirituais. É isso que faz um sacerdote. Ele traz a presença de Deus. E eu e você trazemos a presença de Deus através do sangue de Jesus, através desse novo e vivo caminho. Amém, igreja? Mas aí nós temos outras situações, né? Nós também temos ali, temos o altar. Nós podemos falar um pouquinho sobre o altar. O que é esse altar que existia ali em Levítico? Que o Senhor mandou construir o altar. O altar, em toda a história do povo de Deus, ele requer um altar. Jacó fez um altar. Ele fez 3 vezes, ele fez um altar, levantou um altar ao Senhor. Em toda a história do povo de Deus, nós vamos ver altares sendo levantados. O povo de Deus
levanta altares para o Senhor, né? Levantava altares para o Senhor, lá na antiga aliança. Então tudo gira em torno do altar. Mas hoje, na nova aliança, eu não saio por aí levantando altares, né? O altar onde fica hoje? O altar hoje, ele é o meu coração. O crente, hoje nós, na nova aliança, o nosso coração é o altar do Senhor. É o altar onde Deus se manifesta. É o meu e o seu coração. Não é o púlpito, não é o microfone, não é as redes sociais, não é nada disso. O altar é o meu e o seu coração. É lá que o Senhor nos visita. É lá no secreto. É lá no nosso coração que o Senhor se manifesta. Não tem a ver com holofotes, não tem a ver com nada. Não tem a ver com coisas aparentes. Mas é no secreto que o Senhor nos visita. E ali o Senhor se manifesta a mim e a você. Lá no secreto. Que coisa linda, né? Um Deus todo-poderoso, que é santo e que quer se relacionar, quer ter um relacionamento íntimo e sincero comigo e com você. Então, o nosso coração ele passa a ser esse altar. No Salmo 51, 15 a 16, Davi ele vai falar que sacrifício para Deus é um coração quebrantado, coração contrito. Isso Deus não despreza. Davi, após pecar, ele fala, pequei contra ti. Ele se arrepende e ele reconhece o seu pecado. E ele diz, pequei contra ti. Aqui, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Davi, ele fala ao Senhor, ele diz que Deus não tem prazer em sacrifícios. Senão eu te daria. Ele poderia dar o que ele quisesse. Mas ele fala, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, mas num coração quebrantado, num coração contrito. Ele está dizendo que Deus, ele não está dizendo que Deus não quer, ele está dizendo que Deus não tem prazer nisso. Era necessário para satisfazer a lei, então, que houvesse o sacrifício, porque a lei pedia isso. Mas não era o prazer do Senhor. O prazer do Senhor não está na morte do homem, que o homem vá para o inferno. O Senhor está sempre resgatando o homem e trazendo e reconciliando. Através de Jesus nós somos reconciliados com Deus. Então a santificação não está no sacrifício, mas num coração quebrantado. Nosso coração quebrantado alegra e agrada ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós somos santuários de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós somos o templo do seu Espírito. E lá no nosso coração é um altar onde Deus se manifesta. Que coisa mais linda! Aleluia, glória a Deus! O Espírito Santo que habita em nós é um símbolo do fogo. Do fogo. Quem já sentiu aí aquele calor? Espírito Santo aquecendo seu coração, tomando conta de todo o seu corpo. Deus envia o seu Espírito e acende o fogo, mas a responsabilidade de manter o fogo aceso é minha e sua. Nós temos a responsabilidade de manter esse fogo aceso. Mas como manter esse fogo aceso? Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Sabia que a gente pode entristecer o Espírito Santo? Toda vez que a gente peca, que a gente não pede perdão, que a gente não libera perdão, que a gente não se reconcilia, a gente entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falando, ele é muito amoroso, e ele vai falando, ele é muito educado. Mas aí, se a gente começa a não ouvir mais o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele se retira. E aí então a gente vai apagando o Espírito Santo. Assim como um fogo pode se apagar, nós podemos apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo. E um crente sem o Espírito Santo, meu irmão, misericórdia. A gente sem o Espírito Santo, a gente só faz besteira.
Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ainda mais nesses dias tão difíceis que temos vivido, que antecedem a volta de Jesus. Nós precisamos buscar cada dia mais a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados, ouvindo o que Ele tem para falar para nós, nos repreendendo, nos exortando, nos chamando a atenção. Quem gosta de ser chamado a atenção aí? Acho que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser corrigido, né? Mas é bom ser corrigido. A gente precisa de correção, senão a gente erra o caminho. A gente toma decisões erradas, a gente se enrola todo, aí depois vem correndo para Jesus. E tem que vir correndo para Jesus mesmo, né? A gente corre para Jesus e não de Jesus. A gente corre para Jesus. Senhor, me ajuda. Mas a gente pode então entristecer o Espírito Santo. Nós podemos extinguir, apagar. Lá em Romanos 12:11 vai dizer: sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quando nós servimos a Deus, quando nós amamos ao Senhor, nós precisamos ser essas pessoas fervorosas, não indiferentes. Muitas vezes a gente está indiferente ao que o Senhor está fazendo. A gente é bom em bater metas, em cumprir horários. A gente é muito religioso, muito regrado, muitas vezes, né? Mas a gente precisa entrar nesse novo tempo em que o Senhor está fazendo algo novo na igreja. Aí, quando a gente fala da igreja, a gente fala de todos nós. Nós somos a igreja, amém? O Senhor está fazendo algo novo, mas às vezes a gente fica meio de fora, assim, achando que não é pra gente, e preocupado com as coisas que a gente está vivendo lá no mundo, com as perseguições, com as lutas, com as situações, com as circunstâncias, com as contas para pagar. Tanta preocupação, tanta seta, e a gente vai se paralisando e vai ficando indiferente. Ah, Deus está fazendo algo novo? É, está fazendo. Mas nós estamos nisso, nós estamos inseridos nisso. O Senhor está nos alcançando e Ele quer fazer algo novo. Não é só aqui na igreja, nesse mover, é lá na sua casa, lá no interior. É mudança de comportamento, é pedido de perdão, é reconciliação. Porque o Senhor quer visitar as famílias, quer visitar as casas, quer restaurar, quer construir algo novo lá no seu secreto. Sabe por quê? Porque eu e você somos a igreja de Jesus. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos a igreja de Jesus. Mas quando nós vamos para casa, nós continuamos sendo a igreja de Jesus. E nós precisamos levar esse fogo do Espírito para dentro das nossas casas. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar acuados ou indiferentes por conta das situações que estão acontecendo. Ah, você não sabe o que eu passo lá em casa, né? Às vezes você pode pensar assim: realmente, todos nós temos desafios, estamos em guerra e cada vez mais a coisa vai apertar. Mas isso não é para nos amedrontar, é para nos trazer mais para perto do fogo, mais para perto de Jesus, para a gente andar assim, em novidade de vida. Essa nova história que a gente fala, não é só para quem está chegando. Quem está chegando vai viver essa nova história sim, mas é para nós. Todos os dias, nós não devemos deixar o fogo se apagar. O fogo passava a noite ardendo. E quando chegava pela manhã, o sacerdote já ia lá colocar mais lenha no fogo e manter esse fogo aceso. Então nós não podemos ficar indiferentes. Amém? Glória a Deus. Não apagueis o Espírito. É uma ordem que Deus nos dá. Sabe, meus irmãos, tem uma história que eu gosto muito, que é contada no livro do Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o Hernandes Dias Lopes aí? Bênção, né? Ele conta no livro dele que existia uma igreja pequenininha e essa igreja uma vez pegou fogo na igreja. Pegou fogo mesmo. Pegou fogo e aí foi o vizinho e foi lá ajudar, né? Foi lá ajudar a apagar o fogo. E aí um dos irmãos falou assim: ah, eu nunca te vi aqui, a primeira vez que você vem aqui, né? Sabe qual foi a resposta dele? Mas eu nunca vi essa igreja pegar fogo. Entenderam? Quando a igreja pega fogo, vem todo mundo, gente. Mas a igreja não é só quando a gente se reúne aqui. Quando a gente sai na rua, a gente sai uma tocha acesa.
A gente tem que pegar fogo. Quando vê alguém doente, tem que orar. Quando está no trem lá, está evangelizando. A gente tem que sair por aí, ó, cheio do fogo. Quando a igreja pega fogo, as pessoas vêm. Ou a gente não vê o fogo de longe. Ih, tá pegando fogo lá, ó. Tá pegando fogo. Aí a gente vai para lá. Uns vêm por curiosidade, né? Mas aí o fogo do Espírito pega ele. Amém? Então, aconteceu isso nessa igreja. E uma vez, há muitos anos atrás, há uns 18 anos atrás mais ou menos, eu e meu esposo estávamos na frente de uma igreja. A gente tinha acabado de sair de um curso de casais. E a gente estava fechando a igreja em frente à igreja. Nós mais um casal. E aí chega uma pessoa, um homem. Ele chegou pedindo ajuda. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu saí para me matar. Eu ia me jogar da passarela. Mas quando estava lá na passarela, eu vi um fogo aqui, ó, e eu vim seguindo. Eu vi fogo. E o fogo era aqui nessa igreja. Eu não estou vendo fogo, mas de lá eu estava vendo fogo. Gente, o Espírito Santo estava chamando aquele homem através do fogo que estava ardendo naquela igreja. E assim que tem que ser a nossa vida. E quando pega fogo, o que acontece? A gente fica parado. Ah, ali está pegando fogo. Ah, está pegando fogo. Não, está pegando fogo. Socorro, chama os bombeiros, não é assim? Corre e chama a gente. E vai lá e põe, joga água, faz alguma coisa. Ninguém fica indiferente ao fogo quando está pegando fogo mesmo. Não é assim? E é assim que Deus quer que a gente ande. Olha, está pegando fogo. Oh, glória, eu vou para lá. Eu quero pegar fogo também. Ah, eu nunca senti, mas eu quero sentir. Eu nunca fui batizado, eu quero ser batizado. Eu não quero ficar de fora, não. Quero estar junto nesse fogo santo aí. Amém? É assim que a gente tem que viver, ansiando pelas coisas do Senhor. Não apagueis o Espírito, é uma ordem de Deus. O fogo simboliza a própria pessoa de Deus. Deus é um fogo consumidor, está escrito lá em Deuteronômio 24. Deus é um fogo devorador, Deuteronômio 9:3. Deus se manifesta através do fogo. Oh, glória! Tem incendiário aí que me entende? Alguém entende o que eu estou falando, gente? Ah, meu Deus! Senhor, nós queremos o teu fogo, Pai. Na consagração do templo, lá quando Salomão consagrou o templo, ele fez aquele templo lindo, maravilhoso. O que aconteceu? Veio fogo do céu. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha a presença de Deus, porque veio fogo do Senhor, do céu. O Senhor enviou seu fogo no deserto, como coluna de fogo, protegendo o seu povo. Lá no deserto, o Senhor se manifestou ao seu povo com fogo, com uma coluna de fogo. Quando o Senhor se apresentou a Moisés pela primeira vez, o que Moisés viu? Alguém sabe? Uma sarça que ardia e não se consumia. Oh, glória! É assim que tem que ser, gente. Aleluia! E tem mais. Elias e os profetas de Baal. Ele chegou e ele orou e falou assim: Senhor, se há Deus em Israel, que desça fogo do céu. E o Senhor enviou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Depois Elias foi levado aos céus como? Carruagem de fogo. Oh, glória! Não foi numa nuvenzinha, foi numa carruagem de fogo. É assim que Elias subiu ao céu. O ministério de Elias foi um ministério de fogo, de presença de Deus. Quando ele chegava, ele falava: vive o Senhor em cuja presença eu estou. Será que a gente consegue falar isso? Vive o Senhor em cuja presença eu estou. Eu vou orar e essa enfermidade vai sair. Não vai ficar mais aqui na minha casa, porque o meu Deus é um Deus de fogo consumidor, fogo abrasador. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus, igreja. Não é um foguinho, é um fogo que consome. Esse é o nosso Deus. E nós observando as propriedades do fogo. Quais são as propriedades do fogo? O que o fogo faz, gente? Fogo purifica.
Ele purifica o crente. Ele vem para nos purificar. O fogo, ele destrói todo o pecado, tira todo o pecado de nós. O fogo transforma. Ele transforma a nossa vida, ele modela a nossa vida. É isso que o fogo faz. Ele vivifica. Tem uma chama dentro de nós. Você já teve a experiência de deitar, começar a orar, e aí você deita. Só que você está tão no espírito que você não consegue dormir. Já aconteceu com alguém aqui? Você não consegue dormir, gente. Aí tu fala assim: Jesus, eu preciso dormir. Eu não consigo dormir. E tem o fogo, tem uma coisa dentro de você assim que não para, não para, não para. É o fogo do Espírito Santo em você. O fogo aquece. Ele nos aquece. Ele nos protege. O fogo guia. E o fogo ilumina. Traz luz. Traz claridade. É isso que o fogo faz. E muito mais o fogo do Espírito Santo faz em nós. E todas as virtudes, todas as conquistas, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é pela ação do Espírito Santo. Porque se do alto não for dado, nós não temos poder nenhum. Vem do alto, tem que vir do alto. Nós não podemos produzir fogo. Fogo estranho não faz parte de nós. É o fogo do Senhor que vai consumindo todo o pecado. Toda capacitação e toda transformação de caráter é produzido pelo Espírito Santo. Ninguém nasceu bom, gente. Ninguém é bonzinho. E até os bonzinhos, até quem é bom, que faz tudo certinho, precisa de salvação. Ele precisa de perdão. Então não existe ninguém perfeito, só existe um perfeito, que é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, o único perfeito. Todos nós precisamos de perdão e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos nós. Nenhum fica de fora. E lá em Mateus 3:11, João Batista diz assim: eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que nos batiza com o Espírito Santo, com fogo? Jesus. Vocês lembram lá em Pentecoste? Lá em Atos, quando 120 se reuniram, lá no tabernáculo, eles ficaram 10 dias reunidos, orando. E aí, o que aconteceu? Veio o vento impetuoso, veio o Espírito Santo. Veio um som, de repente, como um vento impetuoso, encheu aquela casa. E veio como línguas repartidas como fogo sobre cada um. E assim acontece toda vez que a gente se reúne. O Espírito Santo vem sobre nós. Vem com língua de fogo, vem nos batizando. Ele vem nos purificando. É assim que o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Você sabia disso? Amém? Oh, glória! Então, meus irmãos, aqui nessa palavra, que está lá em Levítico, que o fogo deverá permanecer continuamente no altar e não se apagar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Isso é responsabilidade nossa, minha e sua, de manter esse fogo aceso. Mas existe mais um elemento aqui que não foi falado. Aqui nós temos a fogueira, né? Aqui nós temos a madeira. Existe um elemento que compõe tudo isso aqui, que se chama cinza, né? Mas a cinza, ela não pega fogo. Ela é um impeditivo para o fogo. E ali em Levítico está falando que o sacerdote, ele deveria colocar roupas, vestes limpas e tirar toda a cinza, retirar a cinza. Então, com todo cuidado, ele retirava aquela cinza e ele levava para fora do arraial aquela cinza e ele jogava fora. Se a roupa dele se sujasse, ele ia lá, trocava de roupa e vinha para então colocar mais lenha. O que a cinza quer dizer? A cinza, ela representa... A cinza, ela não sobe, né? A fumaça sobe, mas a cinza, ela continua ali, ela não desaparece. Eu tenho que retirar a cinza. Nós temos que retirar a cinza. A cinza, ela representa tudo aquilo que não sobe, que não glorifica a Deus, sabe? Que Deus não recebe. Eu sou responsável em tirar essa cinza. Todas as murmurações,
a falta de perdão, tudo aquilo que impede o fogo de continuar ardendo, eu tenho que tirar. A religiosidade. E aí vai, né? Tem muita coisa. Você vai pensando aí, o que você precisa retirar? O que nós precisamos retirar? Simbolizado por essa cinza. A cinza, o acúmulo de cinza impede do fogo subir. As atitudes erradas, práticas antigas, práticas que nós trouxemos à nossa família e nós continuamos fazendo, nós precisamos retirar. Aquilo que já passou, Deus quer fazer algo novo, Deus está fazendo algo novo, mas eu preciso me submeter e tirar então essas cinzas para longe, para que o fogo venha, se alastrar, venha arder nessa fogueira. E aí, como é que você tá? Tem lenha ainda aí? Você tem lenha? A gente canta, né? Eu ainda tenho fome, assim. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. A gente canta. Mas será que a gente tem lenha mesmo? Ou será que a nossa lenha está um pouco molhada? Você já experimentou colocar a lenha molhada no fogo para ver o que acontece? Queima, será? Não, né? A lenha molhada, ela só faz fumaça, mas ela não queima. Lenha verde não vai queimar. Então a gente tem que escolher uma boa lenha. A gente não pode colocar qualquer lenha, né? Tem que colocar uma lenha boa, que vai pegar fogo, que vai queimar mesmo. Daí a gente pode cantar: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir, Espírito Santo. Aí a gente pega uma lenha boa para colocar ali. Eu escolhi 3 lenhas para colocar aqui. Você pode escolher mais lenha aí. Eu escolhi uma lenha muito boa, que é a lenha da oração. Ô, glória! Tem crente ali daquele lado, ó. Ô, glória! Oração, gente! Nós precisamos orar continuamente, sem nunca desistir. Perseverança na oração. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Persistir na oração, não desista, não é uma lenha da oração. Todos os dias eu preciso colocar essa lenha aqui, ó. Colocar a lenha da oração. E mais uma, e vai colocando, e o fogo vai aumentando, o fogo vai aumentando, o fogo vai aumentando. É assim que funciona na vida do crente. O crente não pode estar com o estoque de lenha ali vazio. Sempre tem que ter lenha para queimar. E aí a gente vai colocando a lenha da oração ali. Ora, meu irmão, quando o Senhor te chamar, ora. Ora nas madrugadas, ora de manhã. Ora o tempo todo. A gente às vezes diz assim: ah, mas eu não tenho tempo. Mas assim, ninguém tem tempo, tá? Hoje em dia, tempo é um artigo de luxo, né? Artigo de luxo, hoje em dia, ninguém mais tem tempo para nada. Então tá todo mundo na mesma, né? Ninguém tem tempo. Mas sabe de uma coisa? O tempo, a gente organiza, ele prioriza. A gente precisa abrir o espaço. Agora eu vou orar. Agora eu vou deixar tudo aqui e eu vou orar. Vai lá, 5 minutos. Coloca mais uma lenha. De manhã, de tarde, de noite. O tempo todo colocando a lenha nessa fogueira, nesse altar, para que ele não se apague. Sem oração, meus irmãos, a gente não consegue resistir. Sem oração a gente não consegue permanecer. A gente precisa orar, porque oração é comunhão, oração é adoração, oração é relacionamento. Se eu não oro, se eu não me comunico com Deus, não tem fogo. O fogo vai se extinguindo, vai se apagando. Eu vou deixando. Ou você consegue conviver com alguém na mesma casa e não conversar com essa pessoa? Você consegue? Não, né? É difícil, né? Daqui um pouco já não tem mais relacionamento, cada um vai para um lado. Não dá. Nós fomos feitos para nos relacionar. Mais uma lenha. Eu escolhi a lenha da palavra de Deus. Nós precisamos colocar a lenha da palavra, da meditação
na palavra, meditação nas Escrituras, meditar e praticar as Escrituras. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é inflamável, você sabia? Eu estava meditando nessa passagem aqui. Você já foi no mercado, em algum lugar, que vem aqueles produtos que está escrito assim, cuidado, produto inflamável? Alguém já viu aí? Produto inflamável. Tem, não tem? Então não chega perto do fogo que vai explodir, vai acontecer alguma coisa, né? A Bíblia, ela é um produto inflamável. Ela é inflamável. Cuidado, porque ela pega fogo. E ela pega fogo mesmo. Pode aplaudir para Jesus. E ela pega fogo, gente. Ela é um fogo destruidor. Lá em Jeremias 23, 29, o Senhor vai dizer: não é a minha palavra como fogo, Jeremias, e como martelo que esmiuça a penha, a palavra é comparada como fogo. Então nós precisamos colocar esse produto que dá combustão, que vai colocar fogo, vai aumentar, vai ficar uma fogueira. Nós precisamos todos os dias encher o tanque com essa palavra, com a palavra que sustenta, que fortalece, que revigora, que dá direcionamento, que nos ajuda, que nos repreende, que nos exorta, que nos instrui. Todos os dias. Eu não posso ficar um dia sem a Tua palavra, Senhor. Todos os dias eu preciso da Tua palavra, Senhor. Todos os dias eu preciso ler, eu preciso comer, eu preciso me alimentar dessa palavra. E às vezes nós temos a palavra na nossa casa, 1, 2, 3, um monte de versões diferentes, mas a gente não lê, nem a versão mais simples. A gente não lê, a gente não come, a gente não se alimenta dessa palavra. Vocês sabiam que tem países que a Bíblia não chegou ainda? Tem países que não conhecem essa palavra. Nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus e nós vamos ser cobrados por isso. Porque nós temos a palavra de Deus, nós não lemos a palavra de Deus muitas vezes. E isso sim, nós precisamos colocar nessa fogueira, nesse altar, a palavra de Deus, que vai dar combustão e que vai acender esse fogo. E esse fogo vai se espalhar pela nossa casa, vai se espalhar pela nossa cidade, vai se espalhar pelo nosso país. Aleluia! Nós também temos um terceiro elemento aí, a lenha, terceiro tipo de lenha. Nós vamos colocar aqui, que eu chamo de consagração, santificação. Nós vamos colocar então essa lenha aqui nessa fogueira. Nós vamos nos consagrar, porque a palavra diz, lá em Levítico fala, que Deus é santo. 1 Pedro também fala, que Deus é santo. Santificai-vos, porque Deus é santo. Hebreus vai falar também, santificai-vos. Buscai a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não veremos o Senhor, meus irmãos, se nós não buscarmos a santidade. Nós precisamos da santidade, e a santidade está em Deus. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, nós olhamos para Ele, vemos a santidade dEle, e olhamos para a nossa pecaminosidade, e o Senhor vai nos limpando, e Ele vai mandando esse fogo, que vai purificando, que vai nos limpando. Então nós precisamos colocar a lenha da consagração, da santidade, para que nós possamos ser um com Deus. O que nos impede, que impede Deus de se aproximar de nós, que nos afasta de Deus, é o pecado. Nós não podemos mais viver uma vida de pecado, de ter prazer pelo pecado. Nós temos que ter nojo do pecado, nós temos que ter asco do pecado. Nós não podemos mais desejar o pecado, nós não podemos mais viver nisso. Nós vivemos um nível de renúncia agora. Pecado eu já venci, Jesus já me ajudou a vencer. Eu já venci o pecado, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou obrigado mais a fazer aquilo que eu fazia antigamente, quando eu era arrastada e obrigada a fumar. Eu era arrastada, eu era obrigada a prostituir. Eu era arrastada, eu era obrigada a fazer fofoca. Eu era obrigada a cometer delitos, crimes, porque eu não conhecia Jesus. Mas agora em Cristo eu não sou mais escravo desse pecado. Eu sou escravo de Cristo. Eu escolhi, eu decidi por Cristo. Então eu abandono por livre e espontânea vontade. Eu não quero mais, eu decido me santificar e buscar o Senhor. E agora então,
nesse processo de santificação, qual o Espírito Santo faz em mim, através das minhas renúncias, porque eu preciso renunciar. O Senhor, Ele não me obriga a nada, eu escolho viver a minha vida para Deus, você escolhe viver a sua vida para Deus ou não. Através desse processo, então, o fogo vai aumentando. Queria pedir a banda que pode subir, por favor. O fogo vai aumentando. O fogo vai aumentando. E sabe um dos elementos que é preciso, que é necessário para que o fogo aumente? O que a gente faz quando a gente faz o fogo ali? Eu não sou muito boa em fazer fogo, meu marido é bom em fazer fogo, né? Quem é bom em fazer fogo aí, gente? Eu nunca fiz fogo, eu acho. Tem gente que é bom em fazer fogo aí. O que é uma das coisas, um dos elementos? É o quê? Azeite? Azeite também. Azeite tem várias coisas, né? Mas vocês já viram quem faz fogo, assopra o fogo para pegar fogo? Vocês já viram isso? Assopra, né? Faz ali, ó. Vai assoprando. E vai assoprando. E aí vai subindo aquelas labaredas assim, bem pequenininhas. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí a lenha não quer pegar fogo e a gente continua insistindo. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando vê, já pegou fogo em tudo. É assim que tem que ser a nossa vida. E a gente não pode deixar essa chama se apagar. Então isso aqui é uma representação do que nós podemos, do que nós devemos, da responsabilidade que o Senhor colocou sobre cada um de nós, como sacerdotes. Agora, nós temos essa responsabilidade de manter a chama acesa, não deixar o altar, a chama do altar se apagar. Lá na sua casa, você é responsável. Ah, mas sou só eu de crente. É difícil, meu irmão. Onde é todo mundo crente também é difícil. É difícil em tudo quanto é lugar. Mas nós precisamos manter essa chama acesa. Amém? Quero te convidar para ficar em pé e nós vamos orar agora. Amém, Senhor. O Espírito Santo. Cante essa canção agora. E nós vamos orar. Aleluia, Senhor. Acende, Senhor. Derrama o fogo do teu altar, Pai. Derrama o fogo do teu altar sobre as nossas vidas. Nós somos o teu altar, Jesus. Nosso coração é o teu altar. E nós entregamos nossos corações a Ti nessa noite, Senhor. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor. Venha, Senhor, com teu fogo sobre esse altar, Pai, que é o nosso coração. Venha derramando a Tua presença, Senhor. Venha derramando, Senhor, mais de Ti, Senhor. Venha queimando, Senhor. Venha queimando, Senhor. Talvez alguns aqui, o fogo já se apagou. O fogo já se extinguiu. Não existe mais fogo. Só existe cinzas. Só existe, Senhor, o resquício do que um dia pegou fogo. Talvez alguns aqui estão com saudades, Pai. Saudade de sentir o Teu fogo, Senhor. Talvez alguns aqui, Senhor, nunca experimentaram desse fogo, mas querem experimentar. Hoje o Senhor está aqui, derramando o Teu fogo, Senhor, do Teu altar. Eu quero te convidar para que você que quer renovar, que quer sentir o fogo do Senhor, que quer sentir o fogo do Senhor descendo sobre você nessa noite. Não foi à toa que o Senhor trouxe essa palavra sobre a sua vida nessa noite. Não foi à toa, não foi coincidência você ter vindo aqui nessa noite. O Senhor te chama porque Ele quer fazer algo novo na tua vida. E o Senhor te convida, vem aqui na frente, para receber mais do fogo do Senhor, mais da presença do Senhor, para ser renovado pelo Espírito Santo, para ser batizado pelo Espírito Santo, para que o fogo do altar do Senhor desça sobre a sua vida e
vai te purificando, e vai te renovando, e vai consumindo tudo aquilo que te afasta do Senhor. Eu te convido agora, igreja, vem aqui, vamos orar juntos. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.